Paz, querido, tudo bem? Vocês estão bem? Eu também estou bem também. Se estiver bem, vai melhorar ainda, né? E eu quero conversar um pouco hoje a respeito daquilo que Deus colocou no meu coração e compartilhar com você, com a igreja do Senhor. E a gente vê tantas informações, hoje em dia nós temos tanto acesso à informação, mas tanta informação parece que nesses últimos dias ela tem trago algo que não provém de Deus, que é o medo. E nós olhamos, temos acesso a essas informações, mas parece que elas contribuem de maneira contrária. Porque se nós estamos dando ouvidos para aquilo que é contrário à vontade de Deus, isso quer dizer que nós estamos dando acesso para que coisas ruins venham acessar a nossa vida, venham acessar o nosso coração. E o tema dessa conversa nossa hoje é uma mentalidade renovada. Porque sem termos uma mentalidade ou uma mente renovada, nós vamos se expor e absorver qualquer tipo de coisa. E no mundo de hoje em dia, isso está sendo dado aos montes, aos lotes. É tanta informação ruim, é tanta coisa acontecendo e a gente se expõe a isso. Por quê? Porque ainda nós não estamos renovando a nossa mente como a palavra diz e ela nos ensina. Há um desejo do coração de Deus que nós venhamos a pensar como Ele pensa. A Bíblia vai nos ensinar e ela vai expor que nós temos a mente de Cristo. Uma vez que nós temos a mente de Cristo, é possível, temos a possibilidade de pensarmos e de agirmos como Cristo pensaria e como Cristo agiria. Mas em meio às coisas que acontecem, em meio aos desafios, pode ser que em alguns momentos a nossa mente não está contribuindo com as nossas atitudes. E sabe que às vezes nós estamos tendo reações em nosso corpo devido à nossa mente? Às vezes determinadas coisas não existem, mas a nossa mente ela é capaz de nos fazer entender e acreditar que aquilo existe. Hoje nós temos as doenças psicossomáticas. A medicina descobriu que é possível que a mente pregue uma peça no próprio ser humano. Douglas, de que maneira? Dela entender que ela está grávida e ela não está. O exemplo simples. Existem mulheres que na sua mente, na sua concepção, aquilo é tão verdade, aquilo é tão real, dela está gerando um filho que o seu corpo começa a promover sintomas de gravidez. Ela fica enjoada, os seus seios até podem crescer, a própria barriga cresce. Mas quando ela vai ao médico e faz um exame, ela descobre que aquilo não é real. Então, olha o poder da mente, olha o poder da mentalidade. E olha o cuidado com que Deus tem de falar que nós devemos renovar a nossa mente. Porque uma vez que nós pensamos errado, nós iremos agir também de forma errada. Uma vez que eu penso errado, a minha atitude vai ser em corresponder com aquele erro. E sabe que eu e você não somos obrigados a pensar naquilo que é ruim, a pensar em coisas que venham desagradar a Deus. Nós precisamos combater os pensamentos incorretos com aquilo que é verdade. Precisamos combater os pensamentos negativos, os pensamentos mentirosos com a palavra que é a verdade. Porque pensar, às vezes, coisas que estão desalinhadas com a palavra, às vezes acontece. Ou eu só sou o único aqui? Ninguém, de repente, toma uma fechada no trânsito e pensa, se eu tivesse caminhão, eu passava por cima. Ninguém pensa isso. Aquela fechadinha básica. Sabe, mas nós temos que mudar essa mentalidade.
Porque quando você pensa, você fala, e quando eu e você falamos, nós damos legalidade àquele pensamento. Então nós acionamos muitas coisas em nossa vida através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, ele vai nos levar a falar, e aquilo que nós falamos irá nos conduzir a praticar. É simples assim. Olha a importância, então, de nós mudarmos aquilo que eu e você falamos. A nossa maneira de pensar. Joyce Meyer, no seu livro Campo de Batalha da Mente, ela tem uma frase que, para mim, é a melhor frase do livro. Já parou para pensar nas coisas que você está pensando? Você nunca fez isso, né? De repente já fez. Mas eu já fiz. Em um momento da minha vida, eu estava em tanto constante trabalhando e eu não conseguia dormir. Porque quando eu acabava o meu dia de trabalho, eu começava a pensar no outro. Amanhã tem que acordar cedo, fazer isso, fazer isso. E quando eu me via, já era quase de manhã. Aí eu tinha que acordar para trabalhar novamente. E quando eu li esse livro, tinha essa frase. Naquele momento, que eu estava pensando em tantas coisas a fazer, me arremeteu. Você já parou para pensar nas coisas que você está pensando? O pensamento rouba sono. O pensamento, o mau pensamento, ele rouba a saúde. O mau pensamento, ele rouba a alegria. O mau pensamento, ele nos afasta de pessoas que querem nos ajudar. Porque nós pensamos que, na verdade, elas estão indo contra aquilo que nós queremos fazer. O mau pensamento, ele nos cega. O mau pensamento, ele nos faz acreditar que aquilo que é errado está certo. Será que é importante, então, essa questão da renovação da mente? Será que Deus está tão interessado que nós venhamos a pensar a coisa certa para falarmos a coisa certa e agirmos da maneira certa? Sim, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Abre lá, por favor, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, verso 8. E hoje nós vamos ler um pouquinho, hein? Amém? Amém. Gosto assim dessa animação de vocês também, que me anima. Filipenses 4, 8 vai falar assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em algumas versões vai falar, isso que ocupe o seu pensamento. Quer dizer que aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, deve ocupar o nosso pensamento. Então, se ele deve ocupar o nosso pensamento, quer dizer que tem algo que está em um lugar errado, que são os pensamentos incorretos. E sabe que eles ocupar determinadas coisas demanda força, demanda sacrifício, demanda esforço. Você mudar de mentalidade não é de um dia para a noite. As coisas não vão acontecer na nossa vida por osmose, sem sacrifício. Simplesmente eu deito e eu acordo e pronto, as coisas se resolveram. A minha mente agora ela é perfeita, eu penso em tudo que é honesto, em tudo que é bom, em tudo que é justo. Não. Nós teremos que combater diariamente todo pensamento negativo com o quê? Com a palavra. Hoje nós pegamos a palavra, nós sabemos que enfermidade vem do diabo. Mas eu vim de um lugar onde Deus pesava a mão e quando as coisas não estavam muito bem, que eu não estava agradando a Deus, Deus ia lá e me colocava uma doença. E quando você vem ouvindo isso, quando alguém fala o contrário, te ensinando aquilo que é certo, você chama ela de louca. Quantas vezes eu não fiz isso? Não estou questionando as pessoas que me amaram quando
Eu vim para o Evangelho, elas me deram daquilo que elas tinham, mas agora Deus estava me conduzindo para um lugar de conhecimento, um lugar onde eu via que eu tinha acesso a uma informação maior do que aquela que para mim era verdade. E sabe, para mim era muito difícil aceitar que Deus quer me curar do que o Deus que quer me colocar doença. Para mim era difícil, era complicado ouvir. Eu discutia, eu tinha textos. Não, mas em Jó, todo mundo vai para o lado de Jó. Não, mas Deus fez isso com Jó. Deus fez aquilo outro com Jó. Chega no final do texto, Jó faz a maior revelação, que anula todo esse contexto. Jó vai falar, antes eu te conhecia de ouvir falar. Falaram para mim que você era um Deus mau, que você matava, tirava e roubava. Porque você é Deus soberano. E eu entendi assim. Mas Jó, nessa confissão dele, ele tira toda, ele vai tirar toda essa informação negativa. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu te vejo. Quer dizer o quê? Não, hoje eu tive experiência, eu sei quem você é. A Bíblia vai falar que o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas nós colocamos isso tudo na conta de Deus, quando nós não temos a nossa mente renovada com a palavra. Então, é aquela questão. Deus dá, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Era mais fácil, era complicado para mim ouvir que Deus quer me curar, que Deus é o meu Pai. Gente, estou falando só de mim, tá? Qualquer pessoa hoje que eu conheço, que elas continuam nesse lugar, se falar para ela que Deus quer curar a vida dela, fala assim, não, mas Deus pesa a mão também. Não, mas Deus faz isso, olha, Deus é soberano. Deus tem as suas formas de ensinar as pessoas. Deus, ele pode todas as coisas. E coloca Deus, sabe, numa posição que, naturalmente falando, eu posso falar que meu pai, se Deus fosse assim, o meu pai natural, ele é melhor do que Deus. Douglas, que isso? Seu pai é melhor do que Deus? Sim, todas as vezes que eu estive doente, meu pai sempre quis, me curar. Sempre trouxe remédio para mim. Meu pai nunca me ensinou falando assim, ó, não pode botar o dedo no ventilador, olha aqui, pá, botava meu dedo no ventilador. Não sei se os pais de vocês fizeram isso. Andem amor, irmão, perdão. Mas o entendimento é porque Deus, ele é tão Deus, que ele pode fazer esse tipo de coisa. E a gente coloca na conta de Deus aquilo que não provém dele. Por quê? Porque a nossa mente não é renovada. Como eu falei, queridos, nós não somos obrigados a pensar em coisa errada. A deixar que aquele tipo de pensamento venha dominar. Porque, na verdade, nós somos doutrinados por aquilo que a gente pensa. E nós somos roubados por dar acesso àquilo que a gente pensa. O diabo, como ele sabe e ele entende algo muito interessante. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Amém? Alguém duvida disso? Alguém tem dúvida? Não? Todo mundo acredita nisso? E por que o nosso corpo tem posto enfermidade? Por que o nosso corpo, ele adoece? É porque nós damos legalidade. Apareceu um sintoma, eu logo penso, é gripe. Eu logo penso, eu logo falo, estou resfriado, pronto. Era a confissão que ele precisava. Não estou falando que a fé ou a nossa confissão anula os sintomas. Ah, não, poxa, não estou, não, deixa de ser mentiroso, deixa de ser hipócrita. Aqui não é para isso. Existe o sintoma? Existe o sintoma. Mas existe uma palavra que é a verdade, que diz que eu sou curado, que eu sou sarado. Então eu vou combater aquele sentimento, aquele pensamento com a verdade. Logo, se eu combato aquilo, se eu mudo a minha mentalidade, a minha reação àquela enfermidade vai ser outra.
A informação que as pessoas têm quando elas recebem os vereditos não, mas a informação que estão com câncer, a maioria delas não morrem somente pela enfermidade. Morrem porque aceitam a enfermidade. Elas se entristecem, elas se afastam, elas se anulam. Elas perdem o desejo pela vida, o querer viver, o querer se relacionar, o querer multiplicar-se. Simplesmente fala, eu tenho câncer, isso aqui não tem cura. A medicina não tem cura para isso. O que o diabo quer é que nós venhamos dar legalidade para ele através daquilo que nós falamos. Porque se ele muda o nosso pensamento, se ele consegue mudar aquilo que nós pensamos, ele consegue mudar aquilo que nós estamos confessando. E pode ser que, não, porque somos da fé, mas às vezes nós não estamos acreditando na cura. Deus falou, mas na minha vez parece que não funciona. Não sei se você já viu uma pessoa assim, que acredita muito mais pelos outros do que para si mesmo. E se você que está aqui nessa noite, você for essa pessoa, que é capaz de acreditar muito mais pelos outros do que de você mesmo? E a pergunta que eu quero fazer é, por que você não? Porque às vezes é muito mais fácil nós crermos para que Deus se manifeste para o outro do que Deus se manifeste para nós mesmos. É porque a nossa mentalidade diz para nós que nós não somos dignos. O pecado, ele traz a acusação de uma tal maneira que você fala, não, eu estou passando por isso porque eu mereci. Eu pequei, eu errei. Então eu mereço viver isso. Mas sabe, queridos, o pecado na vida do crente, ele foi um deslize. Foi algo que aconteceu. A Bíblia vai falar que se nós nos arrependermos, Deus é poderoso para nos perdoar. Douglas, mas de quê? De tudo. Mas de tudo, sim, de tudo, de qualquer coisa. Quando Jesus estava sendo crucificado ao seu lado, poxa, havia 2 ladrões. Um deles está indagando a Cristo. Olha aí, ó. Salvou a tantos, mas a si mesmo não conseguiu se salvar. Enquanto o outro fala, olha só, você está falando besteira. Estou parafraseando. Nós fizemos por estar aqui. Ele não. Olha a consciência de quem estava sendo condenado. Eu não sei aquilo que ele fez, mas o que ele ouve do próprio Jesus crucificado, o outro também poderia ouvir. Ele fala, ainda hoje entrarás comigo no reino dos céus. Mas sabe, queridos, o perdão, João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Todo é quem, Douglas? Todo é todo. O que rouba, o que mata, o que estrupa, seja o que for. Se ele aceitar o senhorio de Jesus sobre sua vida, se ele mudar a sua concepção, a sua mentalidade, enxergar o seu erro, mas encontrar nele a verdade, para que ele venha viver, pronto, irmão, está resolvido. A própria mentalidade nossa, quando nós estamos longe de Cristo, é essa. Deus existe, mas é Ele lá e eu cá. É eu na minha vida e Ele na vida dele. E quando a gente não entende, enquanto a gente não é convencido pelo próprio Espírito a respeito de Cristo, a respeito daquilo que Deus fez através dele, a gente não aceita. Muitas pessoas pregando para as outras, falam assim, eu não sou tão bom assim, poxa, ministrando para alguém, falando de Jesus para alguém, por quê? Porque eu sempre falo e ninguém nunca se converteu. Poxa, pelo menos que eu nunca que eu tenha visto, mas não tem problema, não para de falar. Porque a obra não é minha e sua. Poxa, o microfone não vai ter culpa alguma se eu parar de falar para vocês agora.
Ninguém vai sair daqui, poxa, condenando. Você viu lá? Poxa, o microfone parou. Ficou mudo. Não, irmão, se eu parar, ele para. Ele é somente o porta-voz. É aquele que está amplificando aquilo que eu estou falando. Nós só somos os porta-vozes de Deus. Amplificamos aquilo que Ele quer com a humanidade, que é o quê? Salvar. Que é se conectar novamente a eles. Amém? Abra comigo o livro de Colossenses, no capítulo 3. Estamos falando de uma mente renovada. Colossenses 3, a partir do verso 1. Ele diz assim: portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão em cima, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto, e não nas que pertencem à terra. Sabia que tem pensamento que pertence ao alto e tem pensamentos que pertencem à terra? Tem coisas que nós pensamos ou vamos pensar que elas pertencem somente nesse momento. Mas a Bíblia nos está instruindo pela palavra, olha, pense naquilo que é do alto. Ou nas coisas que são do alto. E não pensem nas que pertencem à terra. Poxa, enfermidade pertence ao alto ou ao baixo? Ou à terra? Falta pertence ao céu ou pertence à terra? Medo pertence ao céu ou pertence à terra? Família pertence ao céu ou pertence à terra? E por que a gente fica com medo? É porque a gente está pensando nas coisas de baixo, que pertencem à terra. Por que a falta chega na nossa vida? É porque a gente pensa nas coisas de baixo, da terra, e não do alto. O governo mudou, as coisas vão ficar mais caras. Porque a política é assim, porque entrou direita, entrou esquerda, irmão, independente de quem entre, não tem problema. O nosso pensamento está no alto. O nosso pensamento, ele precisa estar nas coisas do alto, nas coisas que vêm do alto. Tu acha que no céu tem falta? Falta alguma coisa no céu? Então por que nós temos a tendência de pensar na falta das coisas aqui da terra? Às vezes nós estamos como loucos, procurando riqueza. Mas a questão é, no céu, aquilo que a gente chama de piso, é aquilo que a gente busca incessantemente. O chão em qual eu e você vamos pisar é de ouro, é de pedras preciosas. Mas a gente pensa aqui. E uma das coisas que começam a ter ao nosso pensamento é: tá caro, não dá para comprar. Minha esposa fala isso comigo direto, até me olhou aqui agora. Ela não disfarça, gente. Não, mas às vezes as coisas, você chega no mercado por um dia, tá 2. No outro dia não tá 2,50, tá 10. As coisas não aumentam assim não, gente. Eu faço mercado diariamente devido à pizzaria. Eu chego num dia lá, tava 10, quando eu voltei, tava 18. Falei, gente, meu salário não cresceu isso tudo assim não, de uma vez do dia para o outro não. E você pensa nisso. E você faz o quê? Você fala isso. Mas esse tipo de pensamento, ele não anula aquilo que a Bíblia diz, que tudo é possível ao que crê. A Bíblia não vai dizer tudo é possível àquele que tem mais dinheiro. Tudo é possível àquele que nasceu em uma família nobre. Não, a Bíblia vai falar que tudo é possível ao que crê. E essa simplicidade para a gente é muito difícil de aceitar. Pô, é só crer? É só crer.
Não, mas é só crer mesmo. A Bíblia está falando que tudo é possível que crer. Tudo é possível naquele que pensa nas coisas que são do alto, querido. Eu não posso simplesmente olhar para uma falta e ficar pensando na falta. Nós temos que olhar para a falta e pensarmos naquele que é sobre nossa vida. Quando faltar, eu não posso. A Bíblia não vai se contradizer. Deus é o nosso pastor e nada vai faltar. E a gente contradiz. Mas por que está faltando? É porque a nossa mente está na falta. E não naquele que supre. É como se eu tivesse um copo d'água aqui agora, Paulinha estivesse com sede, eu falo assim, Paulinha, você estando com sede, você pode vir aqui e pode pegar um copo d'água. E ela fica questionando, não, mas eu estou com sede. Não, mas eu estou com sede, não, mas eu estou com sede. Mas a palavra já foi liberada para ela, se você quiser, eu tenho um copo d'água para você aqui. A questão é que ao invés de nós estarmos correndo para aquele que nos supre, nós estamos correndo para aquele que está tirando da gente a falta. É mais fácil pensar que está faltando do que está sobrando. E a gente se pega nessa facilidade. É mais fácil, sempre o mais fácil. Ei, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus, esse é tomado por força ou por esforço. É pegar aqueles pensando em coisas erradas e colocar a palavra, trocar, fazer uma mudança. Mudar a nossa atitude por aquilo que nós estamos falando. A fé sem ação ou sem obras, ela é morta. Eu e você podemos crer, podemos ter uma fé grandiosa, mas se nós não agirmos para corresponder com essa fé de alguma maneira, não vai funcionar e não é culpa de Deus. Amém? Vamos lá. Verso 3, ele faz assim, ó. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Obrigado, Renato. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Da onde? Da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestisteis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, só tem como parar de falar besteira falando a coisa certa, pensando na coisa certa, entendendo que eu e você somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas se fizeram novas. A Bíblia vai falar que, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Isso é o quê? É um tipo de pensamento. Ele muda o pensamento, logo ele muda a sua atitude. Amém? Ele fala lá no verso 10, que é muito interessante. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Nós estamos nos vestindo do novo, novas atitudes, novas maneiras de pensar, porque isso traz conhecimento para a gente. Isso vai falar para o ladrão, olha, você não precisa tirar nada de ninguém. Eu vou te dar força para trabalhar, eu vou abençoar a sua mão, eu abençoo as suas mãos. Eu sou aquele que vou prover para você todas as coisas. E ele entende que ele não precisa. É aquela pessoa que vive a prática da mentira. Olha, você não precisa mentir. Esses dias eu fui tentado, sexta-feira eu fui tentado a contar uma mentira. A fazer algo desapercebido no meu emprego. Vocês acreditam nisso?
Eu tinha que receber uma quantidade de material. E assim, esse material não vai para o sistema. Não entra no sistema. Ele simplesmente está lá, que é material de limpeza. Então, se veio 10, se veio 5, se veio 15, não tem problema, só vai estar lá. Ele é material que a gente chama de uso e consumo. Ele não gera saldo. Eu tinha que receber 26, eu tinha que receber 27 e eu recebi somente 26. Aí naquele momento eu meio que me distraí com alguma coisa ali, tinha uma caixa que era parecida com a outra. E quando eu fiz a recontagem, 26. Na minha mente já veio assim, ó. Fica quieto, não fala nada, você vai chamar a atenção. Não faz nada, bota aqui por debaixo do pano, ninguém vai saber. Irmãos, eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, não, mas está errado. Não sei se você fala sozinho, né? Mas que bom que eu estava sozinho na sala. Ninguém viu. E eu fiquei falando comigo mesmo, não, mas está errado. Eu estou fraudando a minha empresa. As pessoas confiam em mim para que eu venha receber a coisa certa. Foi um erro meu. Eu não fiz por querer. Eu não fiz porque eu quis prejudicar a empresa. Aconteceu. Irmãos, eu mandei e-mail lá para a pessoa responsável. Falei, ó, aconteceu isso. E fiquei assim, doente, vai no... Falei assim, vou dar o enter. E dei o enter, eu falei assim, meio aquele seja o que Deus quiser. Eu dei o enter, parece que a mensagem foi, bateu e voltou na mesma hora. Eu falei, meu Deus. Aí veio logo a pessoa responsável. Oi, tudo bem, Douglas? Então, o que aconteceu? Foi hoje, ó, não libera o carro. Eu falei, poxa, olha, eu já liberei, já aconteceu, já assinei. Eu só fui ver depois da conferência, cara. Eu que errei aqui. Eu falei, já tô aqui, cara. Verdade agora é até o final. Não vou amenizar nada, não. Já fiz mesmo, assim. Ele, Douglas, poxa, fica tranquilo. Isso aí já está resolvido. Na próxima a gente dá esse para você. Olha, gente, que peso eu tirei de mim. Mas eu fiquei pensando que se eu ajo conforme eu tinha pensado, qual ia ser a atitude do diabo sobre a minha vida. A primeira coisa depois que eu fiz foi assim, rapaz, como é que eu ia ministrar domingo? Como é que eu ia estar de frente para a igreja falando de verdade se eu sou um mentiroso? Se eu tinha agora, 2 dias atrás, tinha tido essa atitude. Mas sabe, queridos, sempre ande na verdade. A verdade livra a minha vida de tudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu poderia ter feito errado, minha gerência, sei lá, por algum motivo, né? Algum motivo lá do Didi lá, falou assim, ó, vai lá ver. Né? Do nada, assim. Vai lá ver. De repente ele falou para você que tinha recebido 27, mas só foi 26. Dá uma olhadinha lá do nada. E aí? Como é que eu ia ficar como cristão? Como alguém, porque o meu cargo ele é um cargo de confiança na empresa. Como é que eu ia ficar? Na frente do meu gestor. Amém? Então, muito importante nós termos essa atitude. Efésios 4, verso 17. Efésios 4, verso 17. Diz assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente ou dos seus pensamentos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis no espírito
da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. São atitudes de uma mente renovada. Blasfêmia, cólera, ira, são tudo que vem da nossa mente. São tudo coisas que vêm dos nossos pensamentos. Alguém me tratou mal, logo eu tenho que tratar ela? Não, tenho que tratar bem. A Bíblia vai dizer que não se paga mal com o mal. Calma, Paulinha, não estou expondo a Paulinha não, tá, gente? É que ninguém fez o coro, né? O pessoal quer fazer sozinho agora. O pessoal não fez o coro, né? A Bíblia vai nos ensinar que nós não devemos pagar o mal com o mal. Mas se vence o mal praticando o bem. Sabe aquela velha informação? Eu não levo desaforo para casa? Não leva se nós não somos crentes. Nós não vamos levar desaforo para casa se a nossa mente não estiver renovada. Sorrindo e acenando. Faça como os pinguins. Não, porque comigo é assim. Deus levou. Mas foi a outra face que você ofereceu? Porque se não foi, está errado. Jesus fala sobre isso. De darmos a outra face, de darmos uma nova oportunidade. E sabe que sem uma mente renovada, fica difícil termos essa atitude. E como eu falei no início, isso aí não é algo que nasce da gente de um dia para o outro. Poderia ser, né? Ia ser mais fácil, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que ele não gostava de estudar. O cara não gostava de estudar, não gostava de negócio de escola. O cara se acidentou, se tornou, acho que, mestre em física quântica, cara, sei lá. O cara acordou, aí foram explicar a ciência. A ciência explicou que aquilo é um caso e não sei quantos milhões que algo destravou na mente dele pela pancada que ele tomou. Eu fiquei mirando a parede no dia. Eu falei, não, pô, vai que em mim só deu um galo, né? Não deu mais nada que isso. Né? Não, mas o cara acordou simplesmente amando estudar e para ele era fácil agora, matemática, essas contas aí, tudo se tornou fácil para ele, seria mais fácil para a gente também, né? Aceitei a Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, pronto. Não, queridos, é tempos em tempos. É mudança. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Quando eu aceitei a Cristo, eu passei ainda durante muito tempo na minha vida, que eu era um crente meio místico, assim, sabe? Pra mim, tipo assim, quando eu fosse acordar, quando eu fosse levantar, o primeiro pé aí ao chão era o direito. Porque se fosse o esquerdo não dava certo, né? Passar embaixo de escada, não dava. Eu não passava embaixo de escada. Não, ó, queridos, isso sendo crente. Sendo crente. Vou melhorar para vocês.
fazendo rema. Ah, mas você é novo convertido. Não. Eu já tinha uns 8 anos de evangelho já. Passasse na esquina, não sei se vocês conhecem isso, né? Mas passa na esquina e tem um trabalho feito lá, né? Uma oferenda, é licença para passar. Falei, meu Deus do céu. Se tivesse sexta-feira na esquina um gato preto, gente, vocês estão rindo, mas eu estou falando a verdade. Deus sabe o que eu passei. Se tivesse lá com um gato preto, eu repreendi aquele gato. Tá amarrado, gato preto, em nome de Jesus. O bichinho só estava ali e não escolheu nascer daquela cor. Mas eu repreendi aquilo, sendo crente fazendo rema. Até que, ouvindo a palavra, me expondo a essas verdades, porque para mim aquilo era uma verdade. A gente ri hoje, queridos, mas para mim aquilo era sofrer. Para mim aquilo era sofrimento, porque eu não conseguia me libertar daquela condição. Então, quando eu comecei a me atentar para aquilo que a palavra dizia, e que eu não precisava passar por isso, para mim era um esforço muito grande. Gente, eu estou falando coisa séria, eu sei que a gente ri, mas como eu falei, para mim era um sofrimento terrível. Mas é que a gente ri mesmo, né? Para mim foi, hoje eu vou levantar, e eu pensava, quando eu levantar hoje, eu vou botar meu pé esquerdo no chão. Para mim não era fácil. Eu vou passar hoje, aí meu pai, não sei o que meu pai fez lá, meu pai colocou uma escada, não era que tinha uma escada para o segundo andar? E era logo no corredor da minha casa. E eu, quando tinha esse pensamento errado, eu passava quase assim, me escorando na escada assim, porque o lugar de passagem era por debaixo da escada, não tinha como. Aí eu falava, eu vou levantar com o pé esquerdo, eu vou vestir a meia esquerda, vou colocar a perna da calça esquerda, vou sair de casa com a perna esquerda, vou passar debaixo da... Um esforço terrível. Foi fácil? Não, nas primeiras vezes eu não acreditei que eu podia fazer. Botava a perna esquerda, mas quando saía de casa vinha o pensamento, ó, é a direita, senão o seu dia não vai ser bom. Até eu mudar esse pensamento meu, durou dias ou meses. Para eu reconhecer que aquilo era pura coisa da minha cabeça. E meu dia não estava definido em ser bom ou ruim pelo pé que eu botava no chão. Meu dia não estava definido em ser bom ou ruim se eu encontrasse um gato preto ao meio da rua. O seu dia também não é definido pelas coisas que você pensa, mas por quem eu e você acreditamos. Paulo vai falar no livro de Romanos, no capítulo 12, abra por favor. Romanos 12 é o nosso último texto. Romanos 12, a partir do verso 1. E ele fala assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é para que eu e você venhamos ter experiências com Deus. Não é somente uma atitude que vai nos fazer mudar, mas é a experiência por fazer aquilo que nos faz o desejo de nos mantermos naquilo. Agora, vou dar outro exemplo. Agora que eu dei uma parada, mas eu voltei para 105 quilos. Mas eu cheguei, no ano passado, até o meio do ano,
eu passei para 96 quilos. Estava fazendo atividade física, estava com uma boa alimentação, estava me importando com aquilo que eu comia. E quando eu comecei a ver resultado, aquilo me dava ânimo. Eu estava chegando a sair de casa, poxa, André está aqui, também, minha filha também está aqui. Eu saí de casa às 10 horas da noite, 10h30 para malhar. Eu falei assim, não, eu não posso perder. Eu não posso deixar de fazer. Por quê? Porque aquilo eu estava vendo o resultado. Aquela minha atitude estava me dando resultado. Mas aí eu parei. Porque na minha mente eu falei assim, estou cansado. Não dá. Estou sem tempo. Mas por que antes dava? A minha vida vinha naquele mesmo processo. É porque eu deixei que aquelas informações na minha mente, ela dominasse o meu corpo. E eu voltei para tudo aquilo que eu tinha perdido. É a mente, querido. É a mente. Douglas, é difícil? Não é difícil. Ela requer esforço. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que tem um rapaz aqui que ele é ultramaratonista. O cara corre 120 quilômetros. Fala assim, pô, eu não estou correndo daqui à esquina. E eu conversando com ele, falei assim, cara, como é que você faz isso? Ele, cara, eu não penso na chegada. Eu simplesmente corro. Você não conta quantos quilômetros? Eu não. Porque se eu for contar, quando chegar lá para o 15º, eu vou querer desistir, porque falta mais cento e tantos pela frente. Então eu simplesmente corro. Vou assim, ó, miro a reta e vou correndo. Porque a mente, ela prega peças na gente. Eu vou contar isso como última coisa, para você ver como é que a mente, ela cria coisas. Eu tinha 2 lugares que eu vinha, quando eu vinha da onde eu morava, eu tinha 2 caminhos. Um que era mais claro, que era pelo meio da pista, e que era totalmente claro, mas dava uma volta bem maior, e outro que era só uma reta curta e que saía na minha casa, mas era totalmente escuro. E conforme eu fui andando, eu comecei a ouvir vapo, 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 vapo. E eu parei. Eu falei assim, só tem eu. Aí eu dei uma forçada mais no passo. Vapo, 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 vapo. Eu falei assim, parei, tu pensa logo em Deus, né? E eu não era cristão nessa época. Eu falei, meu Deus, estou aqui sozinho. Aí eu olhei para um lado, aí você vê tudo. O vento pegava no capim que estava alto, e eu pensava, tem alguém ali. Tá me vendo. Na época, não sei se vocês são da época, mas na época tinha uma lenda urbana chamada chupa-cabra. Gente, no Rio. E eu falei assim, rapaz, se esse bicho está aqui, ele não vai me pegar, não. E eu parei, eu falei, vou andar mais rápido. Por quê? Vou dar trabalho. Comecei a andar mais rápido, irmão, e veio o barulho. Vapo, 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 vapo. E tinha uma casa, né, nesse lugar que não tinha muro. Eu saí correndo para dentro da casa, tinha uma família, cara. No meio do caminho, que quando eu fui correndo, eu corri e fiquei. Vapo, 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 vapo. Quando eu parei com a família, eu parei e pensei. Aí eu olhei para baixo, era a perna da calça batendo uma na outra. Mas a minha mente, ela criou um monte de coisa. A minha mente criou várias coisas. Uma vez eu estava dormindo, acordei, do nada tinha uma velha olhando para mim, gente. Era uma velha assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso e tal? Eu dei aquele estalo assim, sabe? Quando eu vi direito, eu tinha chego da rua, eu tinha um cabide, um cabide não. Era aquele negócio de chapéu, que eu agora esqueci o nome. E que eu botei a jaqueta ali.
bateu a luz de fora e refletia como se fosse uma velha. Mas até eu descobrir aquilo, o medo já tinha sido, né? tinha tomado conta, mas por quê? Era a mente. Então a instrução de Deus para mim e para você hoje é: renove a sua mente com a palavra. Pense naquilo que é bom. Pense naquilo que é amável. Pense naquilo que é honesto. E faça o que? Ocupe. E como é que eu ocupo um lugar, Douglas? Todos os dias que eu for bombardeado com determinadas informações, eu vou ocupar aquela informação com a palavra. Eu vou colocar na minha mente, não, está tendo falta, mas o Senhor é aquele que me supre. Não, mas eu não estou vendo, mas você não está vendo como é que Deus é aquele que te supre. Não, mas o Senhor é aquele que me supre. O Senhor que é a minha rocha, o Senhor que é a minha fortaleza, Ele que é o meu socorro bem presente. Deus não vai me deixar faltar nada. Várias vezes eu tive que conflitar com meus próprios pensamentos por estar morando em uma terra que eu não conheço. Vocês sabem, eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Vocês sabem, eu não tenho família aqui, a não ser vocês. A minha família está no Rio de Janeiro. A família é o seu refúgio, é o seu ponto seguro. É aquele lugar onde você fala assim, poxa, não deu certo, corro para a casa do meu pai. Vou lá num tio meu, peço ajuda, mas aqui não tem. Aqui, irmãos, foi palavra. Aqui foi acreditar naquele que me enviou, é aquele que também ia me suprir. Era acreditar que num dia não tinha dinheiro para pagar aluguel, mas no outro dia, por estar me posicionando, aquele dinheiro chegou. E a gente pensa nas coisas, irmãos, foi bom o tempo do Rio que eu passei. As pessoas perguntam, você quer voltar? Eu falo, não quero. Eu só volto para lá se Deus mandar. Da mesma maneira que eu vim para cá, eu vou para lá. Da mesma maneira que se Deus ouve assim, não, aqui não é mais o seu lugar, é outro. Eu e minha família também vamos para lá. Por quê? Porque nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus não nos deixou faltar nada. Deus tem nos suprido sempre, a cada dia, nos mínimos detalhes. Deixa uma mensagem de música, por favor. Uma mente renovada, uma mentalidade renovada, uma atitude nova em nossas vidas. Não é somente estarmos sentados aqui, ouvirmos uma palavra como essa e sairmos daqui de qualquer maneira. Sabe, queridos, lixa na sua vida aquilo que não está legal. Lixa na sua vida. Pô, não, se eu for listar aqui vai faltar papel. Eu também não sou diferente de você também não. Mas eu começo por aquilo que eu consigo fazer. Eu não vou lá para o último degrau da escada, não. Eu começo pelo primeiro. Você também pode começar pelo primeiro. O problema é que a gente quer ir lá para o último degrau, não? Porque se eu resolver isso aqui, tudo isso aqui vai estar resolvido. Mas o problema é que o seu pé não alcança. A sua mão não alcança. Então comece nas coisas. Então vá por onde você consegue. E que você, poxa, entende que você pode. Não, mas eu já fiz isso 1, 2, 3, 4. Queridos, continua fazendo. Continua confessando a palavra. Continua ocupando a sua mente com aquilo que é bom. Não, mas eu sou meio explosivo. Não, seja uma pessoa mais temperamental, mais amoroso, mais amorosa. Não, poxa, eu vou conseguir. Ah, não, porque eu não consigo engolir seco. Toma um copo d'água na hora. Engole molhado. Eu estou te dando maneiras para você sair daqui hoje, sabe? E transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar as pessoas com que você vive, transformar a sua família, transformar o seu trabalho.
não aceitar coisas que pessoas estão dizendo para você há muito tempo, mas você não vai conseguir. Eu ouvi de pessoas, vai para São Paulo e vai voltar. Vai para lá porque você está sendo precipitado. Não, eu sabia exatamente quem tinha falado comigo. Eu sabia exatamente a voz que eu ouvi naquele dia. Nossa vinda para cá não foi algo precipitado, pelo contrário, foi algo que nós ouvimos. Nós decidimos acreditar. São Paulo não era o lugar que eu vim para cá com tudo pronto, pelo contrário, não tinha nada pronto. Lá eu tinha casa, lá eu tinha o meu trabalho, lá eu não pagava aluguel. As coisas que nós saímos de lá, estava tudo fluindo. Nós não viemos para cá para assim, vou para lá porque aqui não deu certo e lá de repente vai dar. Não, nós viemos para cá porque Deus mandou. Toda pessoa que pergunta o que você está fazendo aqui, porque Deus mandou vir para cá. Eu tive que mudar meu pensamento. Eu nunca morei de aluguel. Eu não sei o que é morar em aluguel. Nunca tive durante 36, 38 anos da minha vida. Eu não sabia o que era morar em apartamento. Nunca tinha morado em apartamento. Eu não gosto. Mas eu moro. Por enquanto também. Minha casa está chegando. Amém. É um pensamento, querido. Não, parece que Deus está me pegando aqui nesse melhor momento da minha vida. Está me transferindo para um lugar onde que nem emprego eu tenho. Não sabia onde ia morar. Só sabia que ia congregar no Verbo Osasco. A própria informação foi essa, ó. Sai daqui, vá para São Paulo, ajude o pastor Felipe. Só isso. Deus não falou, ó, sai daqui, tem essa casa para você, já tem essa porta de emprego pronta. Não tinha nada disso não. A informação é, sai daqui, vai para lá e ajuda o pastor Felipe. É o que eu estou fazendo. Foi fácil pensar, colocar na mente não, mas quando veio a informação, veio a clareza que Deus estava falando, eu falei assim, então vamos, nós estamos aqui.